Paz do Senhor, adoradores, eu sou David Santana. Hoje é dia de mergulharmos mais uma vez no universo do livro A Cabana. O que será que Jesus tem para revelar a Mac nesse novo capítulo? E a história está começando a ficar quente, hein? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você vai ser avisado logo que saírem os próximos capítulos, beleza? Bora então comigo e roda a vinheta. Dando seus retoques finais no que parecia ser uma espécie de baú, terminando de lixar, limpou o pó das suas roupas e saiu, vendo o Mac chegar ao longe. Jesus estava muito satisfeito com o projeto. Mac chegou e ele logo disse: "Você estava dando os últimos retoques aqui no meu projeto? Tem algo muito especial preparado para você no dia de amanhã. Gostaria de dar um passeio?" Mac disse: "Bom, se for com você, com certeza eu gostaria de ir." Jesus disse para ele: "Então vamos até o outro lado do lago. Lá tem um panorama indescritível. Tem um lugar onde você vai ter uma vista e com certeza você não vai se esquecer." Mac prontamente respondeu: "Deve ser fantástico, então vamos." Jesus disse: "Eu vejo que você já pegou os lanches, então podemos ir mesmo." Mac estava esperando que ele fosse pegar alguma trilha, mas ele se surpreendeu ao ver que Jesus estava indo direto em direção ao lago. Então ele logo imaginou que eles fossem de canoa, mas também se surpreendeu ao ver que Jesus passou direto por elas também e foi direto à beira daquele cais onde eles passaram aquela noite e tiveram aquela conversa mais do que especial. Jesus parou bem à beira do cais e então olhou para trás e viu Mac e fez uma referência dizendo: "Você primeiro." Mac ficou olhando meio que descrente do que ele estava falando, tentando não acreditar que era aquilo que Jesus estava supondo para ele. "Tá brincando, não é?" reagiu Mac. "Eu achei que nós íamos andar e não nadar." "E vamos," disse Jesus. "Eu só pensei que atravessando o lago levaria menos tempo do que rodeando." Mac, retrucando ao olhar o lago, disse: "Olha, eu não sou um nadador fantástico. E além disso, a água parece muito fria." "Bom," Jesus cruzou os braços, "nós dois sabemos que você é um nadador muito capaz e já foi salva-vidas. A água está fria e o lago é muito fundo, mas eu não estou falando em nadar. Eu quero atravessar andando com você." Então Mac finalmente deu conta do que Jesus estava pedindo para ele. Jesus continuava dizendo: "Vamos? Se Pedro conseguiu, você também consegue." Mac, ainda assustado: "Você quer que eu ande sobre a água até o outro lado? É isso que você está dizendo, né?" Jesus disse para ele: "Você entende rápido, Mac. Tenho certeza que ninguém consegue enganar você. Vem, é divertido." E ele riu. Mac foi até a borda do cais e olhou para baixo. A água batia suavemente apenas uns 30 centímetros abaixo de onde ele estava, mas era como se fossem 30 metros. A distância parecia enorme. Mergulhar seria fácil, ele fez isso 1000 vezes, mas como se desse de um cais para a superfície da água? Ele olhou para Jesus, que ainda estava rindo. "Olha, Pedro teve o mesmo problema. Como sair do barco? É como descer de um degrau de escada, nada demais." De novo Mac olhou para a água e de volta para Jesus. "Então por que é tão difícil para mim?" Jesus disse para ele: "Do que você tem medo, Mac?" "Bem, vejamos, do que tenho medo? Bom, tenho medo de parecer um idiota, tenho medo de você estar se divertindo à minha custa, de afundar como uma pedra. Imagino que..." "Exatamente," interrompeu Jesus. "Você imagina. A imaginação é uma capacidade poderosa. É um poder que o torna muito parecido conosco. Mas, sem sabedoria, a imaginação é uma professora cruel. Quero te fazer uma pergunta. Você acha que os humanos foram criados para viver no presente, no passado ou no futuro?" "Bom," disse Mac, hesitando, "eu acho que a resposta mais óbvia é que fomos criados para viver no presente. Estou errado?" Jesus deu um risinho. "Relaxa, Mac, isso não é um teste, é uma conversa. Você está corretíssimo, por sinal. Mas agora me diga, onde você passa a maior parte do tempo na sua imaginação? No presente, no passado ou no futuro?" Mac pensou por um momento antes de responder. "Olha, eu acho que eu passo muito pouco tempo no presente. Passo grande parte dele no passado, mas na maior parte do tempo eu estou tentando adivinhar o futuro." Jesus respondeu: "Você não é diferente da maioria das pessoas. Quando eu estou com vocês, eu vivo no presente, não no passado. Se bem que muita coisa pode ser lembrada e aprendida ao se olhar para trás. Mas somente por uma visita, não por uma estada demorada. Certamente não vivo no futuro que você visualiza ou imagina. Mac, você percebe que sua imaginação do futuro, que é quase sempre ditada por algum tipo de medo, raramente me coloca lá com você, se é que você me coloca lá?" De novo Mac parou e pensou. Era verdade. Ele passava um bocado de tempo se aborrecendo, se preocupando com o futuro, e em sua imaginação, o futuro geralmente era muito sombrio, deprimente e mesmo horrível.
E Jesus também estava correto ao dizer de modo como o Mac imaginava o futuro. Deus estava sempre ausente do seu futuro. Por que eu faço isso? Perguntou Mac. É a sua tentativa desesperada de conseguir algum controle sobre algo que você não pode controlar. É impossível ter poder sobre o futuro, porque ele não é real e jamais será. Você tenta brincar de Deus imaginando que o mal que teme pode se tornar realidade e depois tenta fazer planos para evitar aquilo que você teme. É basicamente o que Sarayu esteve dizendo. Então, por que tenho tanto medo da vida? Disse Mac. Porque você não acredita, não sabe que nós o amamos. A pessoa que vive dominada pelos medos não encontra a liberdade no meu amor. Não estou falando de medos racionais ligados a perigos reais, e sim de medos imaginários, especialmente da projeção desses medos no futuro. À medida que você dá lugar a esses medos, você não acredita que eu sou bom, nem sabe no fundo do seu coração que eu o amo. Você pode até falar disso, mas você não sabe. Mac olhou de novo para a água, soltou um suspiro enorme que saiu do fundo da alma. Há um longo espaço para eu percorrer, Jesus disse. Só uns 30 centímetros é o que me parece. Ele só precisava disso para descer do cais, para tentar ver a água como sólida e não se atrapalhar com o movimento dela. Olhou para a margem distante e levantou os sacos do lanche. O pouso foi bem mais suave do que ele havia pensado. Os sapatos dele ficaram molhados no mesmo instante, mas a água não subiu nem mesmo até os tornozelos. O lago ainda se movia ao seu redor e ele quase perdeu o equilíbrio por causa disso. Era estranho, olhando para baixo parecia que seus pés estavam sobre algo sólido, mas invisível. Ele se virou e viu Jesus ao seu lado segurando os sapatos e as meias em uma das mãos e sorrindo. Olha, nós sempre tiramos os sapatos e as meias antes, disse ele rindo. Mac balançou a cabeça rindo também enquanto se sentava de novo na beira do cais. Eu acho que eu vou fazer isso. Então ele tirou os sapatos, espremeu as meias e enrolou as pernas da calça. Eles partiram levando os calçados e as sacolas e caminharam para a margem oposta, cerca de 800 metros de distância. A água era fresca e revigorante, fazia subir arrepios pela coluna. Caminhar sobre a água com Jesus parecia o modo mais natural de atravessar um lago. Mac ria de orelha a orelha só de pensar no que ele estava fazendo, dizendo: "Isso é absolutamente ridículo e impossível, você sabe." "Claro," confirmou Jesus rindo também. Eles chegaram rapidamente à outra margem e Mac parou pouco antes de atingir ela. À esquerda viu uma linda cachoeira se derramando pela borda de um penhasco e caindo até o lago. Ao lado da cachoeira havia uma campina cheia de flores selvagens que se espalhavam ao acaso, semeadas pelo vento. Tudo era espantoso e Mac ficou um momento absorto. Uma imagem de Missy relampejou a mente dele, mas não se fixou. Uma praia de pedrinhas esperava eles. Atrás dela, uma floresta densa e rica se erguia até a base de uma montanha, acima da brancura da neve recém-caída. Mac saiu da água para as pedras pequenas, indo com cuidado em direção a um tronco tombado. Ele se sentou ali, torceu as meias de novo e colocou do lado dos sapatos para secar no sol de quase meio-dia. Só então ele olhou para o outro lado do lago. A beleza era estonteante. Ele podia ver a cabana com a fumaça subindo preguiçosamente da chaminé de tijolos vermelhos, delineada contra os verdes do pomar e da floresta, fazendo tudo parecer minúsculo. Uma enorme cordilheira parava acima e atrás, como sentinela montando guarda. Mac se sentou ao lado de Jesus e impregnou-se da sinfonia visual. Era vislumbrante. Mac não podia deixar de expressar: "Você fez um lindo trabalho olhando para a paisagem." "Obrigado, Mac. E você viu muito pouco. Por enquanto, a maior parte das coisas que existem no universo só vai ser vista e desfrutada por mim, como telas especiais guardadas nos fundos do ateliê de um pintor. Mas, um dia, e você pode imaginar o que seria se a Terra não estivesse em guerra, lutando tanto para simplesmente sobreviver?" Mac respondeu: "Mas o que você quer dizer exatamente?" "Essa Terra é como uma criança que cresceu sem pais, não tendo ninguém para guiá-la e orientá-la." Enquanto Jesus falava, a sua voz se intensificava numa angústia meio que contida. Alguns tentaram ajudá-la, mas a maioria procurou apenas usá-la. Os seres humanos que receberam a tarefa de guiar amorosamente o mundo, em vez disso saquearam sem qualquer consideração. E pensaram pouco nos próprios filhos, que vão herdar sua falta de amor. Por isso usam e abusam da terra. Quando ela estremece ou reage, eles se ofendem e levantam os punhos contra Deus. Mac então disse: "Você é ecologista?" E então é isso, pessoal. Hoje o capítulo do livro A Cabana fica por aqui, porque os capítulos do meio do livro em diante estão começando a ficar um pouco mais extensos, então vamos dividir alguns deles em duas partes. Eu te vejo na continuação desse capítulo do livro A Cabana. Valeu!